Shalom, shalom. Hoje quero trazer um testemunho. É isso mesmo. Às vezes nós estamos orando e pedindo a direção de Deus e tentando ouvir a sua voz, e as respostas que vêm podem até nos surpreender. É isso mesmo. Veja, certa manhã eu estava aguardando para fazer uma consulta e a sala de espera estava lotada. O prédio era enorme, muitas pessoas. Eu acredito que tinha mais de 50 pessoas, entre homens e mulheres e algumas crianças. Eu estava com algumas revistas da ADONEP, a Associação de Homens Plenos do Reino, e eu estava ali com aquelas revistas. Elas são revistas que trazem testemunhos de pessoas que venceram alguma fase da vida, etapa, trabalho, desafio, enfim. Eu estava com aquelas revistas, eu estava lendo aquelas revistas, e cada testemunho que eu lia edificava a minha fé. Mas o que eu não estava esperando é que o Espírito Santo, em certo momento, me pedisse para ficar de pé e fizesse leitura ali diante de todas aquelas pessoas, pois foi isso mesmo que aconteceu. O Espírito Santo falou comigo que eu deveria aproveitar a oportunidade e que aquela seria uma grande oportunidade de lançar palavras de fé aos corações daquelas pessoas que estavam aguardando por consultas, assim como eu, mas que muitas estavam completamente desanimadas, sem fé, sem ânimo e algumas até amarguradas. Eu fiquei relutando com o sentimento, disse não, com certeza isso não é a voz de Deus. Com certeza essa é a voz do meu interior. Claro que eu não deveria fazer isso, é claro que não. E fiquei ali sentada relutando. Mas você que está me ouvindo sabe que quando o Espírito Santo de Deus te fala algo, ele te incomoda, então ele te toma, então ele te envolve e você não consegue ficar quieto, até que você cumpra, que você obedeça aquela ordem que ele te deu, aquele pedido que ele te fez. E foi isso que aconteceu. Eu não consegui ficar sentada ali com aquelas revistas sobre o meu colo. Respirei bem fundo, enchi de coragem e disse: amém, Senhor. Se é isso que o Senhor quer, então me dê coragem. Me levantei, fiquei à frente daquelas pessoas. Como tinha muita gente indo e vindo sobre o restante do corredor, eles não estavam ainda prestando atenção em mim. Mas, de repente, quando eu comecei a abrir a boca e dizer olá, com licença, boa tarde, eu me chamo, e comecei a me apresentar, as pessoas começaram a me olhar, curiosas, querendo entender: será que é mais alguém tentando vender algum produto? Será que é alguém que está querendo fazer uma exposição política? Será que é alguém que está querendo fazer uma reclamação? O que é que essa pessoa está querendo falar? E então eu comecei a conversar com aquelas pessoas, dizendo de uma forma bem básica, bem simples, lembrando a nossa infância. Como toda criança sempre gosta de ouvir uma boa história, e foi assim que eu comecei a conversar com eles. Eu dizia: ora, quem não gosta de ouvir uma boa história? Nós, quando éramos crianças, gostávamos de ouvir as conversas dos adultos, porque aquilo parecia para nós uma grande história. Gostávamos de ouvir as histórias contadas pelos nossos pais. Enfim, toda pessoa gosta de ouvir uma boa história. Pois eu quero contar hoje uma boa história para você que está aqui aguardando a sua consulta. Então, eu abri um testemunho específico, eu já tinha escolhido alguma coisa ali, e comecei a ler aquele testemunho, aquela história surpreendente para aquelas pessoas. O que aconteceu foi que todo aquele ambiente que estava cheio de barulhos, pessoas tossindo, crianças gritando, pessoas reclamando, muito barulho de celular, aquilo começou a ficar um silêncio. Então a minha voz, que a princípio estava muito emocionada, porque eu estava exposta, sentia o meu rosto queimando de vergonha, mas eu permaneci naquela posição porque o Espírito Santo havia me dito que deveria fazer aquilo, eu estava confiando nele. Continuei então a ler toda aquela história. Depois de algum tempo, comecei a ver os olhos brilhando e as pessoas sedentas, muito curiosas, querendo entender o que se daria no final daquela história. Bom, quando eu terminei de ler aquela história, eu pude ver algumas pessoas chorando, outras fungando e outras querendo saber o que vai acontecer agora.
Então, naquele momento eu percebi que o leitor de chamadas das consultas estavam disparado, mas ninguém queria levantar enquanto a história realmente não terminasse. Fiz então a divulgação de que estaria doando aquelas 3 revistas, porque eram somente 3 revistas que eu tinha na minha mão, e automaticamente todo mundo levantou as mãos, todo mundo queria aquelas revistas, mas eu só tinha 3, então eu entreguei para aquelas pessoas, aquelas que eu pude entregar, e logo me assentei, e algumas pessoas vieram me agradecer, outras vieram pedir meu telefone. Então eu quero hoje deixar esse testemunho para edificar também a sua fé. Talvez você está aí sentado, talvez você está aí acomodado, talvez você está aí pensando o que eu posso fazer para Deus, de que maneira eu posso fazer algo para o reino de Deus. Bom, eu quero te dizer que a primeira coisa que você precisa fazer, por mais que você tenha medo, por mais que você tenha vergonha, por mais que você tenha o temor, é confiar em Deus. Sim, é isso que você precisa fazer. Confiar em Deus e deixar que Ele conduza a sua vida. O Espírito Santo, ao perceber que você está confiando, entregando a sua vida realmente a Ele, e que você tem um desejo, porque Ele vai fazer esse desejo vir ao seu coração, Ele mesmo vai te tomar, vai te levar, vai te conduzir, vai te dar a oportunidade. A palavra do Senhor diz que Ele que abre a porta e Ele mesmo é quem fecha a porta. Então Ele abrirá a porta para você no tempo certo, que você esteja disponível e que por mais que você, assim como eu, venha temer ou se sentir constrangido, deixe o Espírito Santo te conduzir, porque no final será para a edificação da sua fé e da fé daqueles a quem o Senhor te enviar, em nome de Jesus. Amém? Então, se esse testemunho edificou você, que ele também possa edificar outras pessoas através de você. O meu convite é que você envie esse áudio, compartilhe esse áudio, abençoe alguém, assim como você foi abençoado. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom. Obrigada pela oportunidade.